Olá, pessoal. Sou Fernanda Lima e estamos aqui gravando mais um podcast Trocs, Permutas Corporativas. Você já faz permuta? Ainda não? Então vem saber tudo desse universo. Segue as redes sociais, em breve esse podcast estará no ar. Hoje o nosso convidado especial é o Leonardo Tinti, parceiro de longa data da Trox e meu cabeleireiro. Muito orgulho ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. E ele vai contar um pouco da sua história empreendedora e também falar de permuta. Obrigada, Léo. Nada, Bem-vindo. obrigado você pela oportunidade. Pois é, essa questão do empreender na área da beleza, né, surgiu há 12 anos atrás, né? Eu trabalhava numa empresa de turismo, nessa área de marketing, trabalhava com pessoas já. E a empresa ela fechou no Brasil, e aí veio esse nicho na época da beleza, da estética, e aí eu falei assim, vou para essa área. Uhum. E fui fazendo os cursos e comecei a me aperfeiçoar na área da estética, cabelo, corpo, enfim. E fui até mesmo para a questão administrativa, que a minha intenção era empreender, Legal. além de atender, empreender, Então né? você não queria ser um simples cabeleireiro, você queria ter Não, não, uma empresa na área da na área de beleza. estética e beleza. E abrindo oportunidade para outros nichos, né? Uhum. E aí foi. Eu fui pego de surpresa, porque quando eu comecei há 12 anos atrás, né? Foi. Eu fui trabalhar no salão e aí as donas do salão não ficaram com o espaço, então elas me ofereceram, né, o espaço e eu tinha pouquíssimo tempo de, de, Na área. na área da beleza. E aí eu falei assim, não, não vou, assim, eu não tinha a cabeça ainda precisava fazer algumas áreas de administrativo, Uhum. já tinha feito marketing, já tinha feito, só que essa área administrativa ainda ia aperfeiçoar mais um pouco, né, até pegar. Aí eu falei assim, tá, vamos lá. Aí a oportunidade bateu na Bateu, porta isso. Aí a oportunidade e bateu, você. aí eu falei assim, vou ficar. Elas me passaram o espaço, Uhum. falou assim, você fica aí um mês e aí depois a gente conversa. Uhum. Eu entrei assim, na época era um valor como se fosse hoje 3 salários mínimos, sei lá, o A aluguel, a locação. locação da loja. Eu falei assim, pronto, da onde que eu vou tirar? Sem cliente. Comecei no mercado, né? Uhum. Ainda não era o Leonardo Ainda Tinte não de era o hoje, Leonardo né? Tinte de Conhecido. hoje, Uhum. conhecido. Como qualquer empresa, né? Qualquer Uhum. nicho. Desde estética, a independente, consultório. Quando Uhum. você não é conhecido, você tem ali zero, né? Então eu falei assim, o que que eu vou fazer? Veio a ideia, falei assim, era uma época que não tinha muita internet, não tinha muita. Uhum. Era mais tete a tete mesmo, aquelas coisas de falar. Fui, falei assim, peguei uma hidratação e falei assim, vou dar, assim, 100 hidratações. E aí fiz uns voucherzinhos de hidratação e comecei a distribuir. Por quê? Na minha cabeça, o cliente ele iria hidratar o cabelo Uhum. no salão, automaticamente ele iria fazer uma escova, ele não ia sair com o cabelo molhado. Eu Sim, iria ganhar na escova. muito bom. E aí veio. E bombou, assim, desses 100, veio assim, quase que mais de 70% do que eu entreguei. E Maravilhoso. aí a gente, no primeiro mês, triplicou o Aí valor começa um trabalho de fidelizar aquele cliente, né? Atender de fidelizar bem. aquele cliente. É. Aí vieram as plataformas, eu fiquei ainda um ano, né, estudando o mercado, vendo como Uhum. é que funcionava o lado do empreendedorismo nessa área, porque a minha intenção não era só atender, né? Tem gente que entra na área, eu vou ser cabeleireiro, eu vou ser esteticista, eu vou ser... Não, eu queria empreender. Eu Sim. gosto de empreender. A minha família, ela empreende, né? Eu tenho um Legal. irmão que é empreendedor, a minha mãe é empreendedora, a gente empreende. Então eu queria empreender. Uhum. Então eu falei assim, eu quero administrar. Eu quero um negócio que eu administre Então, isso automaticamente. significa o seguinte, que sua visão já era uma visão
além do simplesmente ser um profissional da área da beleza. Você queria Crua. empreender na área da beleza. E eu posso entender que hoje é um privilégio para mim quando eu vou no salão do Léo e ele me atende, né? Porque, na verdade, É um hoje você tem privilégio uma para mim. equipe. Obrigada. Hoje você tem uma equipe maravilhosa que pode fazer o trabalho com a sua Sim. coordenação. E, de fato, isso é empreender, né? É sair um pouco do operacional e poder pensar no estratégico ali da empresa. Sim, e foi uma coisa, foi muito louco, assim, porque eu nem imaginava que em tão pouco tempo eu fiquei ali um ano, né, estudando como que eu iria colocar essa equipe para trabalhar, e aí fui colocando a certo ponto que nesse outro local que eu, né, hoje eu estou em outro local, a gente está numa outra sede. Nessa primeira sede, a gente chegou no segundo ano a 12 profissionais trabalhando no espaço, Mara- dentre esteticista, manicure, Massagem. massagem, limpeza de pele, e isso no segundo ano. Foi uma Uhum. coisa assim que. E aí vieram plataformas. Entrei muito cru, né? Eu falo que eu tinha 22 anos, né? Então, Nossa, só muito era menino. jovem, menina. Muito cru. E no início a gente não tem a maldade, a experiência que você vai adquirindo ao longo do tempo. Uhum. Tanto com o dia a dia, como com as pessoas. E você vai aprendendo a fidelizar. Sim, Então, o segredo é você saber ali, não só administrar, mas administrar as pessoas que vêm no seu negócio. negócio, né? Sim, E você saber lidar com cada um, porque todos são diferentes. sim. Eu Uma tenho cartela de clientes vastas, né? vastas, eu tenho desde um perfil a uma questão de jeito, de como tratar. Então, cada um tem um jeito. Não dá para você ser técnico. Assim, eu Uhum. vou ser técnico no meu negócio com todos iguais. E Sim, aí foi. E a gente está aí até hoje. que bom. E aí me fala o seguinte, quais foram os desafios aí nesse início, assim? Você contou para mim que no primeiro mês você tinha que fazer o valor do aluguel e não sabia de onde tirar. Aí você fez a bonificação aí da hidratação, trouxe 70% desses clientes, desses Sim. 100 primeiros clientes. Mas e aí depois? Você continuou essa rotina ou esses clientes foram sendo atendidos, indicando outros clientes? Como que foi isso? Eu fiz esse primeiro mês, foi a questão, fiz essa questão do voucher, né? Foi Uhum, uma estratégia, não ficou só o primeiro mês. A uhum, partir do segundo mês, eu já comecei, né? Porque a gente não tinha eu, uhum, então eu saía, chegava mais cedo, fazia as divulgações, abria a loja 9h, 9h30, e ficava ali no telefone, porque não tinha WhatsApp, era telefone fixo. Ficava ali uhum, esperando o telefone tocar. E aí no segundo mês fui criando outras estratégias. Indique, ganhe, traga e receba X em serviços. Então, todo mês eu fui trabalhando com estratégia. Eu não trabalhei com a mesma, não. A uhum. questão até mesmo Para testar para essa não ficar, estratégia. para não ficar maçante, né? Ficar aquela coisa. Como eu já vinha de uma empresa onde lidava com pessoas, marketing, né? Então eu tinha uma leve noção de planejamento, como Sim. planejar. Então, durante 12 meses eu planejei, cada mês vou vencer esse mês. Uhum, Então, eu fui legal. vencendo cada mês. E fui criando estratégias. Aí foi hidratação, foi Indique e Ganhe, foi Uhum, plataformas que nem existem mais hoje, né? uhum, Que aí eu fui entrando, e todas as ideias e todas as plataformas que eu participei, uhum. que não existem hoje, essas plataformas, eu fui ali tirando é, clientes ali, vamos dizer, vinha 10, eu conseguia segurar ali 6, conseguia Sim, segurar ali conseguir fidelizar. 50, 60%, pronto. Uhum, A gente não ficava com 100% ali, mas uns 50, 60%
continuava. Muito bom você falar nisso, que agora eu quero dar um recadinho pro pessoal que está assistindo. Quando o Léo fala plataforma, ele está falando algumas estratégias que a gente usa hoje, né? Hoje tem o Instagram, mas em determinado momento lá atrás tinha Peixe Urbano, Groupon, e uma Groupon, série de isso, plataformas que a gente podia acessar. E a Trox é muito parecido com essas plataformas, só que um ponto além. Por quê? Porque ele encontra outros parceiros que vão gerando, inclusive, novas estratégias para o negócio dele. O que ele quer dizer é o seguinte, que num primeiro momento, o seu cliente vem através de uma plataforma como essa, pagando um custo, às vezes, um preço, às vezes, baixo, né? Com o custo que você tem, às vezes, com a plataforma e tudo mais. Mas, a longo prazo, se você fidelizar esse cliente, se você atendê-lo bem, ele vai ficar, né? Vai ficar fidelizado e ele ainda vai te indicar outros clientes. Então, o network nos grupos de permuta, na Trox, funciona dessa forma. Você vai pensar a longo prazo, você não vai pensar só no que você está trocando nesse momento, você vai pensar além disso. E aí, pegando esse gancho, me conta aí como que você foi parar na Trox, né? Quanto tempo você já tá? Quais os bons negócios que você já conseguiu Nossa, fazer? Fala um tô pouquinho. desde o início, praticamente, desde quando Uhum. a Trox começou. Chegou em Chegou BH. em BH, se eu não me Aham. engano, uns 4, 5 Tem uns 5 anos. Uns anos. 5 anos que chegou. Eu Uhum. acho que eu peguei logo o primeiro ou segundo ano. Então, foi Instagram. Vi, alguém me falou Uhum. Alguém te indicou. falou assim, olha, eu vi uma pessoa postando sobre essa plataforma. E aí a gente já tava, hoje com essa questão de rede social, Uhum. como eu venho de uma época que a rede social não tinha, então eu fui me adaptando às redes hoje, né? Então, Uhum. assim, eu não sou uma pessoa que falou assim, nossa, a rede social eu fui me adaptando com ela. E eu Uhum. não tinha visto. Aí essa pessoa, tem essa plataforma de permutas, eu acho interessante para o seu negócio, por que que você não cadastra? Aí eu já tinha, no início eu não queria, porque eu já tinha passado por algumas, Uhum. que até fecharam, eu falei assim, mas não era plataforma de permuta. Aí até que a gerente da época insistiu. Ela foi até o meu estabelecimento e me convenceu a entrar. Não, você vai Uhum. entrar. Foi um caso de insistência mesmo. Uhum. Eu não ia entrar. Ela Uhum. insistiu e me explicou. E eu falei, tá, vamos colocar então. Vamos fazer um teste. Se eu gostar, a gente continua, se não, a gente. Enfim. E deu outra, assim. O que eu vi na Trox foi uma oportunidade de você conhecer pessoas, ter um network com empresários, com empresas Uhum. de pequeno e alto porte, assim. Então, Uhum. você tem ali um network desde do micro ao a empresa ali que já está no mercado, sei lá, 20 anos, 30 anos. Sim. Então você tem uma idade ali de 18 a 60 anos de Uhum. pessoas, né, de Uhum. empresários, e você tem experiências. Eu acho que a Trox é uma troca de experiências. Exato. Toda vez que eu atendo uma pessoa da Trox, de plataforma, que vai no meu estabelecimento, a gente tem trocas. Uhum. Trocas de experiências, eh, indicações, porque os parceiros da plataforma também indicam. Sim. Então a gente tem também indicações de pessoas que não são de plataformas. Uhum. Então acaba que não fica só. A gente faz esse network e a gente é indicado. Sim. Então eu vi uma oportunidade na plataforma. No início, igual eu te falei, não era o objetivo, mas aí onde que eu comecei? Eu falei assim, vou fazer estética, porque eu gostava. Aí comecei a ter um network com o pessoal da área de estética facial. é, Já usei para dentista, que eu precisava fazer uns tratamentos. E aí fui usando para viagens. Já viajei pela Trox, já fiz estética, já fui em bar, né? Já. Então, assim, eu fui vendo que o que você vai é, tirando. Como é que fala? Você vai ali pegando o seu capital de giro Uhum. e vai trocando ele em serviços. Então, Sim. você vai. Coisas que eu fazia antes, que eu às vezes tirava da minha retirada.
Hoje, o que que eu faço? Eu pego os meus horários livres que eu tenho, coloco ali parceiros, faço os atendimentos, gero ali um crédito e eu utilizo. Uhum, Utilizo hoje para restaurante, para bar, para viagem, para dentista, uhum. para estética facial, E para aí você massagem relaxante, para N serviços. Até autoescola eu já utilizei. Maravilhoso. E aí você potencializa a sua Potencializa. compra, né? E Tanto onde. a venda quanto a É. compra. E outra, é, eu beneficio os meus parceiros. Sim. Onde que entra no meu estabelecimento hoje? Como empreendedor, eu tinha que bonificar. Uhum. Bonificar o meu profissional da beleza, bonificar ali a esteticista. Onde que eu bonifico? Na plataforma. Sim. Então eu vejo ali, ó, vamos bater essa meta esse mês, vai ter essa bonificação. Da onde que eu tiro? Tiro da plataforma. Maravilhoso. Porque eu tenho ali, agora eu não preciso tirar mais Do do caixa. caixa da minha empresa. Eu tiro dessa troca. Enfim, é um nicho de oportunidades que a plataforma oferece. Muito É bom. excepcional. Reafirma aqui que é muito bom ter o Léo como parceiro, viu? Parceiro de Obrigado. excelência. Muita gente às vezes pensa assim: ah, mas eu tô indo no parceiro, ele tá me atendendo em permuta, tem um diferencial. No caso do Léo Tint, tem um diferencial para melhor. Eu me sinto mais bem tratado do que se eu Muito estivesse mais. pagando em dinheiro. Porque é o que eu falo, assim, para as pessoas, você tá pagando. Uhum, é um valor. Você não tá deixando de pagar. Você paga para estar ali, Uhum, de uma outra forma. Mas, então, assim, não tem que ter diferenciação. sim, O tratamento é igual, muito bom. desde o parceiro ao Ou da cliente que chega, ou da promoção, promoção, né? é igual. A gente não faz Exatamente. diferenciação. E isso é o diferencial de um bom empreendedor, né? Entender que é indiferente quanto seu cliente pagou. Se ele é um cliente, às vezes ele é um cliente que pagou um pacote promocional, mas o atendimento, a excelência no atendimento do bom empreendedor, ele vai linear do início ao fim, né? E Então, o empreendedor às vezes não entende isso. Ah, mas eu vendi mais barato, mas eu tenho que cair na qualidade do atendimento. Não é isso. Eu fiz um momento de promoção, eu acessei uma permuta, alguma coisa nesse sentido, mas a minha qualidade eu tenho só que subir, não posso descer. E aí, um ponto sobre o sucesso, né, ao longo desses 12 anos, constância e disciplina. Uhum, Um profissional, ele não tem sucesso se ele não tiver constância e disciplina. Ele só maravilhoso. tem sucesso se ele ser constante e ter disciplina. Diferente de vários outros Diferente. profissionais que eu já acessei, eu posso falar. Eu não, eu tenho anos que eu tô com você, né? Eu Uhum. desloco, gente, eu saio de um bairro e vou no outro para poder usar o serviço do salão do Léo, que eu acho que é isso, é valorizar o processo. E aí eu não tenho histórico assim de atraso, de desmarcações em cima da hora, Não. salvo com algumas situações, né, Sim, que sim, pode acontecem. acontecer. Mas esse cuidado com o cliente do início ao fim, né, é É maravilhoso, importantíssimo. importante. Então, essa constância que eu falo é você ali todos os dias acordar e ter na sua mente, você tá vivo, você acordou, né? Então, Uhum, assim, quando você acorda, é mais um dia. sim. Então, você acordar e você olhar para Deus e falar assim, Deus, quais as oportunidades que tem para a minha vida hoje? Uhum, E as oportunidades, quando você pergunta, vem as possibilidades. Onde que estão as possibilidades? Você vai chegar no seu trabalho, onde que está a disciplina? Você vai chegar na sua empresa, você vai abrir ela, você vai ligar o computador, você vai fazer tudo direitinho. uhum, Você vai fazer a limpeza lá, tudo bonitinho. E ali vem uma mensagem de um cliente: Ah, você está tendo promoção de corte com escova? Você está tendo algum cosmético aí na promoção? Alguma máscara? Aí vem as possibilidades. Você fez uhum, a sua parte. Não sim, adianta você acordar, perguntar e ficar também deitado, parado. sim. Então você tem que fazer a sua parte. Deus, eu falo assim que Deus ele não vai materializar aqui e falar assim, toma. Não. Então você tem que fazer a sua parte, abrir a loja, ter Uhum, constância, uhum, disciplina uhum. todos os dias, independente. Se tá, se tem, se não tem, você tem que estar ali, tem que ser constante. O sucesso do empreendedor é disciplina.
não tem sucesso sem disciplina e constância. Tem que ser Muito bom. todos os dias, todos os dias. E a gente, dentro do salão, abriu um nicho para lingerie e semijoias. Só Maravilha. voltando, hoje a gente está com o nicho de. A gente vai expandir para lingerie, vai expandir para semijoias, e a gente está com a área de cosméticos. A nossa Uhum. intenção Super futura, completo, a né? gente futuramente é criar um espaço de estética e beleza, e dentre esse espaço a gente vai criar agora nichos. A gente já tem a parte lingerie, a parte semijoias, que vai, a gente está encaminhando para esse crescimento, e cosméticos. Então a gente tem esses três nichos hoje dentro. Não é só estética, salão. A gente Maravilhoso. trabalha nessas áreas também. Isso é inovação, né? Você começou numa coisa, mas já está caminhando para outra, expandindo. É, Isso é ser realmente, de fato, um bom empreendedor. Porque às vezes a gente começa um negócio e fica ali, parado naquele nimbo ali de, eu só faço isso. Eu falo, não posso aprender uma coisa nova, não posso testar. Então, o empreendedor de sucesso é esse que vai lá e dá um passo, dá outro e vai. isso, e como o podcast, né, você está passando sobre a Trox, sobre a plataforma, eu falo assim para os meus parceiros, né, que eu falo parceiros, meus profissionais, gente, tá cheio de oportunidades, tá cheio Hum, de possibilidades. Sim. Você vai na internet, você vê um vídeo, você pesquisa, você tem cursos desde gratuitos a cursos pagos. Uhum, Você tá cheio de oportunidades. Não uhum. adianta a gente ficar só reclamando, só murmurando das situações. Você tem que colocar um sorriso e tá cheio. Você abre hoje o YouTube, você abre hoje a internet, você tem ali oportunidades, você Sim, tem ali possibilidades. E exatamente. só que vai de você. Eu falo com eles assim, vai de vocês. Uhum. Eu tenho uma expressão lá na loja, é, que eles não usam, quase não usam não. É uma palavra não. Ah, ah, um exemplo. A minha manicure chega lá no computador e vira e fala assim: Ah, não tem cliente agora de manhã. Fala assim: Não, ainda não tem. Vai ter. Uhum, Ainda não tem. Então eu fui cortando, porque a gente vai trabalhando essas palavras positivas dentro uhum. do seu estabelecimento. Sim. Então isso vem do líder, vem ali da administração. E eu trago isso para eles. A mesma forma que eu quero meu crescimento, eu quero para eles. Uhum, Então, desde indicar um curso, um aperfeiçoamento, a trabalhar a disciplina, a, a constância. Tem que uhum, ali. Ah, é esse horário, tem que sair, vai sair esse horário. uhum, Isso fortalece e oferece crescimento. uhum. Tanto. Vou te dar um exemplo. Onde que eu comecei a ter disciplina? Eu tava Como? tava numa viagem, muito tempo atrás. E aí, tava no hotel e o pessoal. Conheci um pessoal no hotel e o pessoal. Ah, vamos sair pra almoçar? Vamos. E aí, marcou lá de meio-dia. Aí eu tô assim. Aí eu cheguei tipo meio-dia e 10, assim, meio-dia e 5 na portaria do hotel, eles já estavam lá, me esperando. Falei, poxa. Aí eu falei, tá. Eu fiquei sem graça, né? Falei, nossa, marcou meio-dia, eles chegaram meio-dia. Aí no outro dia, vamos sair pra jantar? Vamos. Aí marcou 7. Aí eu cheguei, acho que era 7h05. Aí já tava lá. No terceiro dia eu não atrasei. Falei, gente. Aí eu cheguei lá, tipo, no horário. Tipo assim, a gente marcou de novo, fez alguma coisa. Uhum. Falei, isso me incomodou. Sim. Quando você tem disciplina, eu tô falando um exemplo, mas quando você tem disciplina, quando você tem pessoas disciplinadas, quando o meu parceiro ele chega no meu estabelecimento e vê que eu tenho disciplina, ele Uhum. incomoda, porque Sim. nossa, ele tá chegando. Ele E- chega antes, ele chega. Sim. Então isso incomoda E gera e gera valorização. valorização. Sim. Quando você é uma pessoa que não tem constância e disciplina, você passa para os outros isso também. Uhum. Então, Então, pegando esse gancho aí, vou contar um pouquinho, né, na autoescola. Quando eu comecei em autoescola,
Era tudo muito solto. Tanto o aluno quanto o instrutor, eles não tinham regras bem estabelecidas. Então, tudo bem se o instrutor atrasasse 20 minutos numa aula. Uhum. Ele repunha depois. Aí o próximo aluno já começava atrasado. E aquilo ali, eu cheguei e falei: não, gente, tem que ter ordem. Da mesma forma que o aluno tem que chegar no horário, o instrutor tem que chegar no horário e vice-versa. Isso tem que ter uma ordem. Então, nós montamos um quadro de horários que, óbvio, sofre algumas intervenções relacionadas a trânsito, o dia que às vezes chove, o dia que às vezes pode acontecer um acidente. Sim, tem essas exceções, mas regra é cumprir o horário, ter essa disciplina, essa constância, porque disso vem, isso interfere inclusive no aprendizado final do aluno, né? Na qualidade de trabalho daquele instrutor. Eu via nessa época, quando comecei, instrutores que não tinham horário de almoço. O cara ficava encavalando uma aula em cima da outra e não fazia um horário de almoço. E aí, quando eu virei, contratei, né? Os meus funcionários estavam tão acostumados desse mercado que vinha já nessa constante desorganização que eles se assustaram um pouco no início. Não, mas eu não tenho que fazer hora de almoço, não. Eu falei, não, tem que fazer hora de almoço, tem que fazer hora do café, tem que ter um tempo para você ir no banheiro, um tempo para você tomar uma água. Não é assim, vou Aham. trabalhando e vou vendo como vai. É Então, desse. essa disciplina no empreendedorismo tem que partir mesmo do líder. E Porque o principalmente, liderado às vezes não tem. a gente tá falando da autoescola, mas pessoa, o pessoal que é autônomo, assim, o pessoal É. ele tem uma dificuldade com Hoje tem essa muito MEI, disciplina. né? Eu falo que MEIs que os MEIs não são são, empreendedores que ainda. às vezes têm negócios, mas não trabalha essa disciplina. Não Uhum. trabalha e fica nessa jogada de mercado. Vai Sim. ali, fica ali, muda ali, fica um tempo ali. Isso gera uma bagunça, Uhum. tanto na própria energia da pessoa, quanto no trabalho mesmo. Uma bagunça também com os clientes. Sim. O cliente ele não gosta de ficar trocando de endereço. Sim. O meu cliente, hoje a gente tem cliente desde Belo Horizonte ou bairros assim distantes, como outras cidades, e também gente de fora. Tem cliente Austrália, Estados Unidos, Uhum. Itália, Portugal, que vem para o Brasil, não vem, mas a gente tem clientes que vêm de 6 meses, 4 meses. Uhum. Mas eles têm um ponto fixo. Sim. Então tem que ter um ponto fixo, não dá para você ficar trocando. Os Sim. meus clientes eles já vêm e vêm sem marcar. Vem assim, olha, eu tô chegando no Brasil e já tenho endereço e vai. Vou passar aí essa semana. Uhum. Então não dá para você ficar pulando. Sim. Então você tem que ter uma mudança. Você pode mudar? Pode. Você pode mudar de local? Pode. Mas você tem que permanecer nesse local, ter uma constância ali. Criar E raízes, criar né? raízes e ter uma mudança significativa. Sim. Quando eu, quando eu pulei Saiu de um do ponto e foi ponto, para fui o para o outro, outro. foi para uma mudança significativa. Eu fui para um Uhum. ponto estratégico, Uhum. eu fui para um ponto bem localizado. Você estudou antes de Estudei o ir, ponto né? antes de. Não, Fez foi os tudo estudado. Eu planejamentos. planejei antes. Então você tem que ter estratégia. Esse ponto vai atender. Não vai deixar de atender o que eu já atendo e vai ser é, na questão, no quesito assim, localização, vai ser bom para ambos os lados, porque o Uhum. centro de Belo Horizonte ele pega, Sim. você passa pelo centro, né? É como se fosse uma Todos passam. quando você fosse para Portugal, Portugal é a entrada dos países. Belo Horizonte ali, quando você chega em Belo Horizonte, o centro de Belo Horizonte é tipo, você tem que passar pelo centro. Sim. Então, é um ponto 99% das vezes. estratégico. Sim, ponto Falei, pronto. estratégico. E aí E você tá foi. super bem localizado, né? Depois nós vamos divulgar o A gente endereço, tá bem página de rede localizado. social, mas o Léo tá ali pertinho do Shop Do lado da Cidade, cidade, do praticamente. lado do Shop Cidade. Então, um lugar bem bom e É, tranquilo. E é isso, ó. Agora já falamos bastante sobre esse universo empreendedor, mas agora eu quero voltar um pouquinho na questão da beleza, da área da beleza. O que que você acha que você faz assim no seu trabalho que impacta a vida das pessoas? Né? Não só as mulheres, mas de um modo geral, mas principalmente as mulheres, né? Porque mulher que gosta. Enfim. hoje, o que eu, Leonardo, impacto hoje na vida das mulheres, das pessoas que estão ali, que vão no meu estabelecimento, que vão ali à minha procura, é essa questão de proporcionar uma beleza externa, porque beleza interior nós
Nós temos a beleza exterior e externa. Sim. Então, nós avivamos a beleza externa. Uhum. Então, você avivar a beleza externa. Você pegar ali um momento, uma fase da vida das mulheres, Uhum. uma fase que está passando, uma mudança de trabalho, uma mudança de relacionamento, e você proporcionar um sorriso, você proporcionar ali uma alegria, uma mudança no visual, uma mudança, um spa, fazer ali um Uhum. momento para elas. Esse é o impacto. Você vê o sorriso e você virar ali pro espelho. Porque o espelho, ele. Quando você olha ali pro espelho, você olha dentro de você, né? Então, Sim. assim, você vê ali aquele sorriso. Nossa, eu tô bonita, eu tô linda, maravilhosa. Isso é o que faz a minha alegria e o que me deixa motivado a Uhum. continuar, a estar nesse negócio. Eu gosto de trabalhar com pessoas, gosto de trabalhar com imagem, gosto de trabalhar com essa questão do valorizar, Uhum. porque nós somos belos por dentro e por fora. Uhum. Nós apenas valorizamos o exterior, né? Sim. Então, você colocar isso para elas, né? Eu falo elas porque hoje a gente trabalha só com elas, Uhum. mas avivar, deixar essa beleza. Olha, tá vendo? Fica bom, olha essa cor, esse cabelo, esse corte. E isso faz toda a Toda a diferença, né, diferença. para nós que somos mulheres. Às Então, vezes você tá naquele dia assim, mais ou menos, mais para baixo, aí você vai no salão, tem naquele é, trato assim, com carinho, com uma pessoa que às vezes te ouve, né? O salão tem muito disso, às vezes a pessoa vai lá e quer isso, um falar. ponto legal que você chegou, que é interessante, é porque a gente tem que ouvir. Uhum. Não é só você, o cliente chegar. Aí eu falo cliente, mas eu falo que hoje eu tenho ali uma linha de relacionamentos, assim. Eu tenho Sim. relacionamentos, não tenho cliente. Tem clientes, eles. É só o primeiro dia. Aham. Eu crio relacionamentos. Legal. Você criar um relacionamento com a pessoa de anos, você tem que escutar, você tem que entender. Uhum. Não dá para Sim. você ficar só no técnico. Ah, eu vou chegar e eu vou atender e pensar ali. O dinheiro vem, a questão financeira, o técnico. Mas você tem que. O que que hoje eu procuro passar para minha equipe, que eu vejo nos profissionais, é lidar com esse lado interior das pessoas. Porque as pessoas não vão só para arrumar o cabelo, ou só para fazer um botox de rosto, falando de empresas, ou só para fazer uma estética corporal, ou só para comprar uma roupa. Você não vai numa loja, você quer se sentir. Você Sim. tá ali querendo se sentir melhor do que você entrou. Eu mesmo sou um É, exemplo, eu sou um exemplo disso. Eu vou pro salão pensando, ah, hoje é meu dia então de ser bem você cuidada. tem que ter essa social, Uhum. esse carinho e esse amor Uhum. com o público, não por obrigação, mas porque é um relacionamento. Sim, você Você não gosta. fica ali, cliente, ele entra uma vez e vai embora. A partir do momento que entrou duas, três, ele já é uma relação. Você Sim. já sabe ali do que acontece na vida, você já sabe ali dos filhos, Então você vai criando vínculo. Uhum. E você já tem troca de presentes, já tem troca de carinho, Uhum. já feliz aniversário. Então você cria relações. Qual que é Sim. o segredo hoje? Nesses 12 anos eu tenho cliente desde o início, assim, eu tenho cliente de 10 anos, assim. Eu não falo 12, né, porque tem algumas percas, assim, ao longo dos anos. Uhum. Mas tem cliente aí de 10 anos, né, que permanece, que tá junto, que foi criado raiz mesmo, assim, Uhum. amizades, assim, para sempre, né. E então é isso. Você ter uma empresa, independente do nicho, seja roupa, seja lingerie, seja joia, seja autoescola, você tem que ter um carinho pela pessoa que entra. Uhum. O técnico faz parte. Você estuda ali, só que uma porcentagem ali é a forma que os seus funcionários vão tratar aquela pessoa, Se relacionando.
às vezes o cliente ele não fica nem pelo. Às vezes para ele, aquela empresa, aquela loja, até um pouco acima, né, do que ele pode gastar, né? Uhum. Fala assim, nossa, mas ele vai pelo tratamento que ele recebe, fala assim, não, mas eu vou, nem que seja uma vez no mês eu vou. Por quê? Excelente. Você tratou ele tão bem. Quando você trata as pessoas bem, você tem retorno. Quando eu Uhum. trato uma pessoa bem, eu quero que me trate bem. Uhum. Quando eu dou um bom dia, eu quero que me dê um bom dia. Sim. Então eu faço hoje o que eu gosto que faça por mim. Eu gosto de ser bem tratado. Eu gosto de estar no local, de estar no restaurante, ser bem atendido, entrar Uhum. numa loja, ser bem atendido. E eu faço isso no meu estabelecimento. Muito É bom. desde o Leonardo à minha equipe. Uhum. Eu tenho reuniões e a gente não deixa escapar essas questões. Sim. Tem que ter esse relacionamento pessoal. Esse é o segredo. É, Você por isso que tá quando eu perto. vou no salão e às vezes o Léo não tá lá, eu sinto como se ele estivesse lá. Porque ele conseguiu passar isso para a equipe, né? No sentido a gente tem um conhecimento, mas quando a gente aprende a compartilhar com a nossa equipe, isso reverbera, né? Então, às vezes, a gente é muito bom no que a gente faz, mas a gente não pode reter. Né? Nós que somos líderes, a nossa função é liderar e empurrar o outro para ser líder também, para chegar e resolver as questões que nós resolveríamos. Esse é o sentido. E sim, tem aquele momento que você quer ali estar presente, mas às vezes você não vai estar presente e a sua empresa vai continuar funcionando como se Sim, você sim. tivesse. Isso é muito importante, Devido né? a essa questão de você passar o que você é para a sua equipe, como você quer que aquela empresa Uhum. encaminhe, Sim, afinal de contas, independente. ela vai levar a sua marca, né? A sua Sim, equipe leva a sua marca, então a sua identidade, né? Aquilo que você idealizou, aquilo que é você como profissional. Você falou aí que você também vende produtos, né? Quando você vai sim. comprar esses produtos, o que que você pensa aí? É, qual que é o resultado que você quer que seu cliente tenha quando você está analisando? Vou Nossa, comprar esse ou aquele é, produto? quando eu vou comprar um. A gente tem aí o nicho de cosméticos. Quando eu vou comprar um cosméticos, eu penso na qualidade. É, Uhum, porque o meu cliente ele quer qualidade, né? uhum, Ele quer um cabelo bem hidratado, ele quer uma sobrancelha bem feita, ele quer um esmalte ali, uma unha bem feita. Então eu falo assim, não, eu vou comprar esse produto pensando na satisfação do meu cliente. uhum, Pensando, nossa, ele vai ficar satisfeito com esse produto. Testo, eu não uhum, coloco produto no meu estabelecimento sem testar. Já tive produtos que eu coloquei, testei e não gostei. Tem uhum, produtos que só tem no meu estabelecimento que eu gosto. uhum. Eu testo em mim, testo nas pessoas, e se eu gostar, eu coloco no meu cliente. Eu nunca jogo em cima do cliente um produto novo sem teste. Então, Então, tudo que eu entrego foi testado. que bom. Quando eu coloco a gente tem um nicho hoje de semijoias. Uhum, A gente está expandindo vai crescer essa questão das semijoias e lingerie. Já tô com umas propostas aí e tudo. Quando eu vou comprar semijoias, quando eu vou colocar ali semijoias, eu quero o quê? Eu quero garantia. uhum, Então, eu testei várias, né? Assim, então essa que eu trabalho hoje, ela tem 1 ano de garantia. E quando eu olho para ela assim, eu falo assim, nossa, eu compraria essas semijoias. uhum. Tudo que eu faço, eu falo assim, eu faria essa hidratação. Eu Sim, compraria essas semijoias. sim. E na parte de lingeries, o que eu busquei foi qualidade. O que eu via muito no mercado quando eu comecei com lingeries, eu via as malhas, eu via os tecidos, e eu falei assim, não, gente, Não dura nada. eu não sou dessa área, mas assim, eu não tô pegando aqui. Sabe quando você pega, Você percebe a tá qualidade. áspero a qualidade? Eu falei, e ali eu fiquei, foi meses testando, Uhum, indo em fornecedor e procurando entender, pesquisando qual que era a tendência de lingerie. Então hoje, quando chega lingerie para mim, chega tendências e chega qualidade de malha, renda e meu cliente, eu tenho depoimento de cliente que compra lingerie, toda vez que chega compra uhum, e faz hoje o estoque compra só comigo hoje, né? uhum, Tem clientes, né? Por quê? Tem qualidade. Então, tudo que eu vou comprar e colocar,
eu penso na satisfação do meu cliente. Eu sempre testo. Testo desde eu pegar na malha, testar o cosmético no cabelo. E as semijoias, fala assim, não, é uma coisa que tem garantia quando eu cheguei nessa. Tem Uhum. garantia. E é uma semijoia que eu usaria, assim. Que lá tem também o nicho de masculino, né? Tem o Uhum. feminino e masculino. E falei assim, então tudo que eu vou colocar hoje, eu coloco dentro do. Eu faço um planejamento para que o meu cliente se sinta confortável com o que está usando, com desde o cabelo ao corpo Uhum. e às semijoias. Então, assim, e se amanhã eu colocar um outro nicho, eu vou também pensar. Então, Sim. assim, até desde o cafezinho, eu falo que lá a gente tem a parte de café até o café. Eu, eu pego muita dica, assim. Então, meu cliente, eu queria um café saborizado. Falei, tá, Uhum. então vai ter café saborizado. Muito bom. O que que você quer? Então, eu pego ideias. Uhum. Então, hoje a gente tem cápsula de baunilha, tem cápsula. Então, eu vou colocando. Aí ele chega, nossa, você comprou café saborizado? Eu falei, tem café saborizado. Todo diferencial, Outro dia né? meu cliente falou assim, ai, podia ter chantilly. Eu falei, tem café com chantilly. Então, Muito assim, bom. a gente vai colocando, vai adaptando. Tudo que tem é como se eu pensasse assim, eu queria que fizesse por mim. Você está acolhendo o É, seu cliente, né? isso, Dando eu tô calor. colhendo. Quando eu chego numa loja ou numa empresa, eu quero A isso. gente quer. Eu não quero simplesmente qualquer coisa, eu quero Uhum. a coisa. Eu Uhum. quero qualquer coisa. Mas é um É desafio, um né? Conseguir desafio. fazer tudo isso assim, principalmente quando as pessoas são muito diferentes, né? Atender Sim. todas as expectativas. Não Mas eu atende. acho que quando você tem a intenção, só de você já ter intenção, isso Você vai não agrada, fluindo, né, né? Fernanda? Você não aguenta, Né, não Fernanda? agrada Todo todo mundo. Você não mundo. agrada todo mundo. Vai ter um ou outro que não vai gostar do café, vai ter um outro que não vai gostar da lingerie, das semijoias, do Uhum. cosmético. É normal, né? A gente não vai agradar. Mas é o que você falou, a gente tem intenção. Uhum. Eu acho que quando o cliente ele vê a intenção, ele vê ali uma decoração, um café que foi Um pensado, um cuidado, né? cuidado. Nossa, esse café não é o que eu gosto, mas ele teve a intenção de colocar esse café, ele teve a Uhum. intenção. Então ele Sim. se sente ali, nossa, mas ele fez o que. Aí ele olha a intenção que você teve com ele. E olha o diferencial, né? Porque tem Diferencial. muito aí no mercado que é só assim, na sua área. Vou citar alguns exemplos que eu tenho em mente aqui. Eu já cheguei em lugares que era só senta, molha o cabelo, faz o cabelo, não tinha nenhuma conversa agradável, né? O mínimo, Não, assim. eu Era só uma coisa mecânica, uma coisa bem comercial mesmo, né? comercial, porque aí o pessoal visa a questão do imedi, imedi- imediatismo, né? Uhum. Que é só imediato ali, o O agora, lucro, o né? O lucro. agora. Quando você tem uma empresa que você pensa no imediatismo ali, no lucro em si, a princípio, não rola. Não flui. Não flui. Uhum. Flui quando você tem ali a longo prazo. Quando que eu comecei com os vouchers, com as parcerias, eu pensei a longo prazo. Eu Uhum. abdiquei de várias coisas. Eu abdiquei de lugares, de viagens, de coisas que eu gostava, que, que eu fazia sempre para quê? Para a longo prazo ter essa volta desses clientes. Então, eu não trato o meu cliente como, eu vou atender ele aqui e ele não vem nunca mais. Uhum. Eu posso estar numa loja, posso ter uma loja, posso ter uma cafeteria, posso ter uma confeitaria. Não, eu quero que meu cliente volte sempre. Sim. Então, eu não vou agradar. Nem todo mundo eu vou agradar. Mas eu vou fazer 70, 80% ali do meu potencial para agradar aquele cliente ali. Eu Sim. vou dar o meu melhor ali. Eu acho que Sim. quando você dá o seu melhor, e É se, visível, né? O e, outro enxerga. e eu falo que você não deve realmente agradar, né? Assim, o empreendedor ele não agrada a todo o cliente, a gente, né? Não agrada a todas as pessoas. Uhum. Mas eu acho que quando as pessoas, por algum motivo, não vêm ou se afastam, eu escutei uma frase outro dia
que, que Deus, ele escuta conversas que nós não escutamos. Então, Uhum. Deus, ele escuta as conversas que nós não escutamos. Então, eu vi isso, eu tava mexendo no... Foi até um famoso, estava falando, Deus, ele escuta o que nós não escutamos. Então, quando Uhum. alguém se afasta, quando o cliente se afasta, quando a amizade se afasta, alguma coisa tem ali. Sim. Não foi por acaso. Então, não quer dizer que você não agradou. Você tem que fazer o seu melhor. Uhum. O seu melhor. E talvez até uma pesquisa de satisfação para tentar entender o porquê, né? Porque muitas vezes a gente está ali dando 80, 100% para atender bem um cliente, mas algum motivo fez com que ele se afastasse e às vezes nem é inerente ao nosso trabalho, né? Não, é Então a gente tem o que eles chamam aí no mercado de pós-venda é importante. Então, é uma coisa. importantíssimo, é você ter esse pós-vendas. Hoje a gente tem essa questão da Google, né? Que tem os comentários. Aí aquela questão da Google é uma coisa que o pessoal também fica assim, nossa, muito empreendedor não sabe lidar com essa questão do comentário Do negativo. feedback. Gente, mas o É. negativo tem que. Tem Não, que não existir. dá para ter ele na Google 100% cinco Não, estrelas. não Você tem. tem que ter 4 ponto alguma coisa ali. Sim. Por quê? Aquele 3 você tem 4,5. Aquele 5 ali é onde você tem que melhorar. Sim. Você Senão só você não está em melhora. movimento, né? Você só melhora em cima das críticas ali. Sim. Você usa as críticas para aperfeiçoamento, É. Não só aperfeiçoar, às vezes você usa ela para para inovar, inovar. para Isso. descobrir uma coisa nova do seu nicho, né? Para Uhum. fazer uma parceria com alguém que sabe um pouco mais sobre aquela determinada reclamação ali que você. E ser empreendedor é esses desafios, assim, que o Léo compartilhou aqui. Mas também essa satisfação, né? Você vê pela fala dele tranquila, que ele gosta mesmo do que ele faz, que ele tá bem encaixado ali. E ele falou que tem 12 anos, de mercado. Uma coisa importante a se falar, né? Tem um estudo aí do Sebrae que fala que até o segundo ano, não sei quantos por cento, não tem esse número exato, as empresas quebram, falem, abre falência. Mas isso tem a ver também com isso que ele falou, com a persistência, com a continuidade, com a constância, né? A palavra que ele usou, no sentido de perpetuar em continuar se inovando e tentando. Porque muita gente abre um negócio, aí tem lá o primeiro ano que é bem difícil para a maioria dos negócios, aí vem o segundo ano que começou a engrenar, começou a acontecer, mas ainda não é aquele boom, aquela coisa maravilhosa. E aí ele vai e esmorece, aí ele começa a cair qualidade, a cair o atendimento, e isso faz com que essas empresas normalmente fechem. Então não tem a ver só com a política, com o governo, com o país, com o imposto. Não tem muito a ver com isso, tem a ver com o perfil de quem está ali naquela liderança, quem é o empreendedor por trás desse negócio. Então a gente às vezes quer colocar a culpa em alguém, mas aí o Léo falou, a gente tem que olhar para o nosso interior e entender o que está acontecendo ali no nosso meio empresarial que faz com que eu não possa acessar uma solução para aquele primeiro ano difícil, para aquele segundo ano mais difícil. Então a Trox tem isso e a gente pode compartilhar com vocês muita coisa ainda, né? Muito. A Trox, ela tem hoje profissionais que atuam, né? Desenvolvimento de carreira. Sim. é, As pessoas não preocupam muito com isso, com o desenvolvimento de carreira, mas tem profissionais na plataforma Uhum. que desenvolve, vê ali. Tem também aquele perfil, tem profissionais que trabalham com a sua estética, né? A questão da personal ali que vai Sim, trabalhar suas roupas, coloração, tudo coloração. mais, né? Então, isso na plataforma tem. É onde que a Trox ela entra. Você utiliza da plataforma para estar se. Tem muita consultoria também. Muita Uhum. consultoria. Então, você aprende muito. Você tem Sim. profissionais assim, excelentes na plataforma, que estão disponíveis, Uhum. que estão ali prontidão a atender, Sim. né? E assim. O, a questão da persistência, da constância. Ah, você falou de inovação. Sim. O que acontece, ô Fê, é que tá aí um ponto. Você fez ali um. Você atua na área ali da estética. Um exemplo. Então, chega um ponto que você tem que olhar para dentro e falar assim: peraí, não tá legal assim, vou estudar isso. Vou colocar. Eu não tinha lingerie, eu não tinha semijoias, eu não tinha área de cosméticos.
Uhum. Então eu fui adaptando, fui Sim. colocando. Era uma coisa assim que eu pensava no início? Não. Nunca pensei em roupa. Tipo assim, eu vou trabalhar com roupas, trabalhar com joias. Mas falei assim, gente, eu preciso. Peraí. É uma possibilidade dentro do meu nicho. Sim. Então, você tem um nicho ali. Ah, mas eu não. Eu sou da área de estética. Igual lá na Trox tem pessoal da área de estética, botox, harmonização facial, que dá curso. Uhum. Então ele não fica só ali no botox, na harmonização facial. Ele tá dando curso. Ele tá se inovando. Ele tá Sim. trazendo coisas para dentro da empresa dele. Isso é legal. Criando É produtos, né? A criando gente fala que ele tem produtos. mais um produto para ofertar e o Sim. tempo inteiro pensando na Você possibilidade de não ter um pode, outro você não produto. pode ficar só no comodismo. Tipo assim, Sim, eu formei nisso, eu fiz isso, e vou morrer nisso. Não, gente, tem inovação ali dentro. O que sim, que você pode planejar, adaptar e, e uma das coisas é você só assim, finalizando assim essa questão do você inovar, você acreditar, né? Não sim. adianta você ter também um produto que você não acredita. É, Então você tem que exatamente. acreditar naquilo que você está colocando ali. Então, falamos muita coisa, né, Léo? Muito bom o nosso bate-papo. Estamos encerrando já o nosso tempo. E eu quero saber se você tem alguma coisa para acrescentar, alguma história que você queira compartilhar, algum detalhe aí que a gente não falou, para a gente poder encerrar o podcast. Ah, não, assim, eu acho que eu falei até demais. Foi muito bom, foi tranquilo. Mas, mas eu acredito no. Eu acho que para fechar, assim, finalizando, eu acho que nós temos que ser gratos. Gratos não pelo que vai vir. As pessoas têm um princípio de gratidão. Além de empreendedor, eu sou da área terapêutica também. Uhum. É, então, assim, me formei em terapia, essas terapias mais atuais. Então, você ser grato. Grato pelo que você já tem. Uhum. Onde que a gratidão, você recebe? Quando você tem. Eu sou grato pelo meu estabelecimento, eu sou grato pela minha casa, eu sou grato. Sou grato pelos meus profissionais, não pelo Uhum. que vai chegar. Sim. É Ah, uma sensação de satisfação, né? satisfação. Isso. Aí, e Deus, acima de tudo, e gratidão pelo que você tem, Sim. não pelo que você vai ter. É. Porque isso não é gratidão. Tipo assim, isso é escassez. Assim, Uhum. eu vou ficar pedindo o que eu não tenho. Não. Você tem o direito de pedir, sim, mas que você seja grato pelo que você tem. E use o que E você use o que tem você para atingir as tem outras coisas, né? as outras metas. É. Então você tem que usar o que você já tem. Ó, eu quero, eu sempre falo para as meninas, faz um caderninho, coloque seus objetivos, coloque suas Uhum. metas Exercício e poderoso vai esse que riscando. muita gente Isso. desvaloriza e Vai fala, não, não, riscando. só um pedaço de papel escrevendo ali, mas é um Pega exercício eu falo caderninho mágico. que Pega um caderninho funciona. mágico, um caderninho ali e vai escrevendo. Uhum. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero viajar, eu quero tirar minha carteira, eu quero fazer isso. E todo dia vai abrindo aquele caderninho e vai lendo ali. Eu tenho que tirar. Aí todo dia você lê. Então ali você vai criando um hábito. Aquilo Uhum. ali vai materializar. Sim, Porque você escreveu aquilo ali, você tá com aquele pensamento em cima daquele caderninho. Então escreve os objetivos, faça os seus planejamentos. uhum. É uma forma de você estar pedindo? Sim. Mas diferente de você, quando eu falo de gratidão, você está sendo grato pelo que você tem e você está colocando os seus objetivos. Você não está ali, tipo Sim. assim, ai meu Deus, eu quero, ai meu Deus, sei o quê. Não. Você não está É perdido, né? perdido, Porque quando e você escreve, você dá um direcionamento, direcionamento. até para Então você executar. direciona o seu negócio. Sim. Eu acho que a plataforma é excelente para isso, Uhum. para as pessoas direcionarem o negócio que elas têm. Uhum. Eu acho eu só tenho a agradecer desde o início, as pessoas que eu conheci, os empresários que eu tenho um vínculo hoje, a, a tudo que a plataforma me proporcionou. E eu sou grato pela plataforma.
E como sou grato pelo meu estabelecimento, como sou grato pela minha casa, então a gente tem que ser grato pelo que a gente tem. Então, Uhum. tem como toda empresa e todo família, tem os pós e os contras? Tem. Todo Todo lugar vai lugar. ter. É. Não vai ser uma lua de mel. Mas, gente, é muito bom quando você mentaliza, quando você quer. Uhum. Então, você tem que querer. Não adianta eu querer. O livre-arbítrio é individual, né? Então, Sim. assim, não adianta também, tipo assim, eu falar pra você e você não querer. Uhum. Não. Quando você tem isso, o sucesso vem, o seu financeiro vem, tudo vem pra você. Não Muito tem. O bom. segredo é isso. É você sempre mentalizar, colocar ali no seu caderninho os seus objetivos e grato pelo que você tem, não Uhum. pelo que você vai ter. Muito bom. Encerramos então com essa fala maravilhosa do Léo. Você que é um associado, né, e pretende participar dessa reunião aqui comigo, esse bate-papo gostoso, só me chama lá no WhatsApp que eu te passo todos os detalhes. É bem simples, como você viu, é um bate-papo mesmo para contar a sua história, para falar sobre a plataforma, mas sobretudo para impactar outros empresários que vão assistir, que às vezes não estão ainda no grupo Trox, mas estão lá, né, tendo algumas dificuldades para inovar, para persistir, para ser constante. Então, esse é o que a gente quer compartilhar através desse canal que está lá no YouTube. E eu agradeço. Até a próxima.